Eu estou fazendo um upgrade no meu computador e eu quero ensinar vocês a fazer um upgrade no seu computador ou montar um computador do absoluto zero. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Então a primeira parte lá vocês viram, que a primeira parte era eu desmontando o meu computador e eu vou fazer um upgrade nele. Eu tinha um i5 de terceira geração, 8 GB de memória, uma placa de vídeo RX 580, uma placa mãe LGA 1155 DDR3 da TGT H61. E eu também tinha nela o pente de memória de 8 GB, uma fonte de 500 watts, um SSD de 256 GB. Agora eu estou fazendo um upgrade para um computador que é um Xeon, um computador de servidor. É um Xeon E5 2620V3. É um computador bem mais potente que o que eu tinha antes, que era o i5. E eu preciso desse computador justamente para poder fazer edições de vídeo em 4K e até mesmo alguns tipos de jogos, ele será mais específico e será um ótimo computador. Então eu estou aproveitando esse passo a passo. Se você está chegando nesse vídeo agora, eu sou o Rodrigo Neri e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu estou fazendo vários vídeos, uma série só sobre computadores, explicando para que serve cada um desses hardwares, que nada mais é do que as peças do computador, o que você precisa para montar um computador aí na sua casa, com o seu dinheiro, sem precisar gastar nenhum real com técnico. É super fácil de fazer, basta você ter boa vontade de aprender, e é exatamente isso que eu vim trazer para vocês. Então, pessoal, agora nós vamos para a montagem propriamente dita. O principal que nós vamos fazer agora é fazer primeiro a montagem da placa-mãe, colocar todos os acessórios possíveis nela, e depois nós vamos fixar ela no gabinete, e aí sim nós vamos ligar todos os cabeamentos. Por que eu faço isso? Muito mais fácil fazer essa montagem desse jeito do que montar lá direto no gabinete. Como ele fica em pé, ou mesmo que a gente coloque ele deitado, eu prefiro que já facilita. Você faça do jeito que você preferir. Você pode colocar, fixar a placa primeiro no gabinete, depois encaixar os cabos e depois colocar todos os acessórios. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui agora é gravar. Nós vamos colocar o processador. O processador que eu comprei é um Xeon E5 2620V3. É um processador muito bom, já comprei alguns anos atrás, há 2 anos mais ou menos. Paguei R$ 12 nele. Galera, ele é muito melhor que o i5 que eu tinha no meu computador, que eu paguei 200 e poucos reais nele. Então, a primeira coisa é o seguinte, é montar o processador. Esse daqui é o meu processador atualmente, é o que eu vou montar novo agora, na verdade. E vocês estão vendo que ele aqui tem escrito um R3 aqui embaixo. Bom, pessoal, se você tentar encostar... Ah, esqueci de falar da placa-mãe. A placa-mãe é uma X99P4. É uma placa-mãe de entrada para servidor. Esse aqui é um processador de servidor. Então, para você encaixar ele, vocês estão vendo aqui o slot. Ele estava fechado. Eu só levantei aqui um encaixe do slot. E aí, esse R3, se eu tentar conectar do lado errado, ó, vocês estão vendo essas covinhas que tem aqui na lateral, esses furinhos? Ele tem os mesmos pinos aqui onde se conecta o slot do processador. Vocês vão ver que ele não vai conectar, ó, mesmo que você tente. Então ele só vai conectar no lado certo. Então, ó, esse daqui é o lado certo. Processador, pessoal, não se empurra, não se encaixa. Você só coloca ele em cima, pronto, ele já encaixa automaticamente, sem fazer força. Então aqui, ó, você vem, fecha o primeiro slot, vem com essa... Fechou o primeiro slot, vem com a barrinha, e essa barrinha vai gerar uma trava na portinha. Então você desce ele, ó, faz bastante força, e pronto, ele encaixou aqui. A mesma coisa essa barrinha do lado esquerdo aqui, ó. Você vai fazer força com ela, é bem forte, tá, pessoal? Ele gera muita pressão. Pronto, tá preso o processador. Essa é a primeira parte que nós vamos fazer. A segunda parte que nós vamos fazer agora é colocar o slot de memória. A minha memória é uma Quanxing, é um SSD NVMe de 512 GB. Eu comprei ele especificamente para deixar o meu sistema bem mais rápido. Então, para encaixar ele aqui, ó, é bem fácil também. Ó. Você vai pegar ele. Galera, eu já estava esquecendo de comentar. Antes de você mexer em qualquer acessório, se você não tem a luva especial para mexer com equipamento eletrônico, e você mexer direto com suas mãos, você vai colocar suas mãos na parede
para tirar a eletrostática que fica no seu corpo. Como o próprio nome diz, é uma energia elétrica que fica parada no seu corpo. Quando você toca em equipamentos elétricos, você pode trazer uma descarga elétrica, e isso pode queimar algum dos aparelhos. Então, como eu já fiz isso antes de começar a gravar para vocês, eu vou aqui tirar o meu slotzinho no meu SSD. E vocês vão ver aqui, ó, que o encaixe dele, galera, é bem fácil, ó. Ele já é intuitivo. Ele encaixa exatamente lá. Você vai fazer uma pequena pressão para ele encaixar 100%. Ó. Encaixou 100%, você vai ver que ele vai ficar um pouquinho alto. E aí você vai vir com um parafusinho. Deixa eu acabar de pegar ele aqui, ó. No kitzinho, quando você compra esse SSD, ele já vem com uma chavinha justamente para você usar aqui, ó. Esse aqui tá o parafuso. Você vai abaixar ele aqui. Não consigo segurar direito, não. Ó, e aqui, pessoal, eu vou acabar usando a minha que tem imã. Essa aqui minha que tem imã. Só para encaixar ela aqui. E aí você vai estar rachando. Então eu vou usar a chavinha que veio. E pronto. Não precisa de apertar muito. Tá fixo o meu SSD. Parafusadinho, tudo certinho. Por que eu coloquei o SSD primeiro, galera? Justamente porque depois eu vou ter que colocar o cooler aqui, ó. Então esse aqui é o cooler que eu tenho, verdinho, coincidiu de combinar com a placa mãe, e ele tem um dissipador bem alto, ó. Então quando eu for fixar ele aqui, vou fixar, depois vai ficar ruim para eu poder tirar o SSD. É por isso que eu estou mostrando assim para vocês. Então, pessoal, junto com o cooler, quando você compra o cooler, na verdade, junto com a minha placa mãe, quando eu comprei, ela já veio num pacotinho, já esse encaixezinho, ó, tá vendo que tá escrito 2011, é o LGA 2011 que conecta nessa placa-mãe. Então, ó, tá vendo os quadradinhos que ele tem aqui na lateral? Pessoal, eu vou explicar bem passo a passo, porque muita gente não tem a mínima noção disso daqui. Então, talvez quem é mais avançado ache que eu tô com detalhezinho demais, e na verdade não. É para explicar para cada um. Quem já é avançado, não, isso aqui vai ser um detalhe. Para quem não é, está começando agora, a primeira vez que vê isso, é ideal você conhecer exatamente o passo a passo. Então, ó, ele já vem com os parafusinhos. Eu já vou encaixar aqui. Eu não vou nem, galera, usar a chavinha para apertar muito não. Para não forçar muito a placa-mãe. Porque não há necessidade, ninguém vai ficar mexendo nisso aqui o tempo inteiro. Depois que fixar no gabinete, ninguém vai ficar mexendo mais na placa-mãe. Então, ó, colocou os parafusos. Top, encaixou todos eles. Força com a mão mesmo, ó. Ficou bem firmezinho. Tá excelente, não precisa de mexer muita coisa, ó. Aí agora você vem e dá um último apertinho, ó. Pronto, tá excelente. Já tá fixo. E agora é um detalhe mais importante, pessoal, é passar a pasta térmica. Tem gente que gosta de passar primeiro no processador, tem gente que gosta de passar no dissipador. Eu vou passar no processador e depois eu encaixo. Bom, pessoal, agora nós vamos para a parte de aplicação da pasta térmica no processador. Essa parte aqui é muito importante. Eu estou usando a pasta térmica Demix, ela é de 1 grama, e tem várias formas de se colocar, de se aplicar a pasta térmica. Tem gente que gosta de fazer um X, tem gente que gosta de pôr uma gota no meio e tem gente que gosta de espalhar pelo processador. Eu vou usar a técnica de colocar mais no meio, no centro do processador, porque eu já usei outras vezes, não tive problema, então vou continuar usando assim. Tem gente aí que pode comentar, ah, não, o jeito certo é isso e aquilo. Gente, cada um usa da forma que achar melhor. Eu acho dessa forma, de boa, sempre funcionou comigo, nunca deu problema. Então, como que a gente aplica? Essa seringuinha, eu vou colocar aqui no centro, ó. Eu vou espalhar um pouquinho, ó. Tá vendo?
É essa a quantidade que eu vou colocar. A quantidade que eu coloquei é mais ou menos uns 2 grãos de arroz, mais ou menos. E aí, quando nós colocarmos esse, esse dissipador por cima, ele automaticamente vai espalhar pelo processador. Então agora, ó, essa é a parte delicada, pessoal. Eu, inclusive, vou até aproveitar, como eu tenho bastante pasta térmica aqui e não vou usar outras por um bom tempo, eu vou colocar um pouquinho aqui no meio do processador. Aqui, ó, top. Só isso aqui já é o suficiente. Então, ó, vou tampar e vamos colocar. O principal, antes de colocar o cooler, é saber onde você vai conectar o cabo fonte do cooler. É o que vai alimentar ele e fazer ele funcionar. Eu descobri nessa placa que é esse plug aqui, ó. Esse daqui exatamente que ele pluga. Vocês vão ver no plug dele aqui, ó, tem 3 furinhos e ele tem duas beiradinhas em cima. Então, ou seja, tem alguma coisa que passa aqui pelo meio. É exatamente isso daqui, ó. Só para vocês terem uma noção. Então, vocês têm que olhar isso antes de colocar, justamente para não ficar um cabo aqui no meio do caminho. E tem um outro detalhe, pessoal. Depois que eu colocar, ele vai passar por baixo, porque aqui, nesse slot aqui, é onde coloca a placa de vídeo. Então eu tenho que passar ele aqui por trás e depois encaixar lá. Então, ó, vamos lá. Eu vou colocar, você vai colocar ele, colocou na pasta térmica, não mexe. Você vai conectar o conector do lado de cá. Ó, conectei. E agora do lado de cá. Eles têm um grampo, pessoal. Ele tem que fazer um pouco de força. Mostra aqui na hora. Deixa eu levantar ele aqui que é mais fácil para vocês verem. Aqui, ó, nessa lateral aqui, vocês estão vendo que é um grampo. Então você vai prender no grampo do lado de cá e depois no grampo do lado de cá. E vai ficar melhor para vocês verem. E aí, feito isso, beleza, já colocamos o cooler no processador. Só a medida de pressionar ele, ele já espalha sobre o processador para manter resfriamento. Aqui, pessoal, depois eu vou ter que arrumar um esquema aqui para eu passar a fiação aqui, ó, para eu poder já ligar aqui o cooler. Então, ó, conectando aqui devagarinho, sem fazer muita força. Não encaixou de primeira, não tem problema, vai devagarinho até pronto, ó, encaixou. Eu vou passar aqui por esse meio e aqui vai ficar a bateria da placa-mãe. Como eu importei do AliExpress, na importação não é permitido o transporte de baterias. Isso aí é risco de contaminação. Por isso que normalmente quando você compra uma placa-mãe importada, ela vem sem a bateria. Como eu tenho ali da minha outra placa-mãe, eu vou tirar dela depois e já vou colocar aqui. O próximo passo agora, pessoal, já colocamos SSD, já colocamos o processador, o cooler do processador, agora nós vamos colocar as memórias. Eu espero que dê para colocar aqui por conta dessas alças. Eu devia ter colocado elas primeiro. O próximo passo, pessoal, são as memórias. Eu comprei 2 memórias da Clisray e essas memórias, cada pente é de 8 GB com 2.666. E o que acontece, pessoal? O ideal é quando para você usar o Dual Channel, são usar 2 memórias de 8 GB. Em vez de você comprar uma memória de 16 GB, você compra 2 memórias de 8 GB, que no formato no computador ele vai funcionar em Dual Channel, ou seja, ele potencializa o funcionamento das memórias. Se você coloca uma só de 16, ele não vai potencializar. Eu tenho um vídeo em que eu explico exatamente por que ele potencializa as memórias. É um vídeo sobre as memórias do computador. Depois você dá uma olhada aqui na descrição ou dá uma pesquisada aí no canal quais são os vídeos que eu falo sobre memórias. E aqui, pessoal, tá vendo que tem uma partezinha de ferro aqui? Eu não consigo encaixar as memórias aqui, nessa parte preta. Então eu vou encaixar na verde, tá? Então, ó, vocês estão vendo que ela tem um dentezinho aqui, ó, é bem simples de colocar. Esse dente tem que encaixar nesse dente aqui. Um lado é um pouco maior, e o outro lado é um pouco menor. Então você dá uma olhadinha aqui no visual. Então aqui, ó, vocês vão ver lá o encaixe e vocês vão forçar só um pouquinho. E quando vocês forçarem,
esse grampo aqui vai fechar, ó. Prontinho, ó. Aí você termina de fechar, pronto, tá colocada a memória. Mesma coisa do lado de cá. Então, ó, do lado de cá, vou virar para vocês verem. E aqui, ó, tem um lado maior e um outro lado menor. No meu, eu já descobri que a parte que está escrito o fabricante, ela fica para dentro, em direção ao processador. Então, ó, vou colocar aqui, é o mesmo esquema. Eu tenho que forçar aqui um pouquinho para ele encaixar. Dá até um pouquinho de medo, que parece que ele vai quebrar, pessoal, mas tenha bastante cuidado aí nesse encaixe. Prontinho, tá? Praticamente montado o seu computador. Então já coloquei processador, SSD, que é o HD, antigo HD, as memórias e o cooler do processador. Essa é a primeira fase e é bem tranquilo. Já a parte, pessoal, aqui da minha placa de vídeo, olha só a proporção da placa de vídeo perto da placa-mãe. Ela é muito grande, né, pessoal? É uma placa de vídeo RX 580 de 8 GB de memória, excelente, já dei uma limpezinha nela. Eu sempre tenho um pincelzinho desse justamente para tirar a poeira delas, aproveitar que eu desmontei meu computador. Então tá aqui a placa de vídeo. Você compra que for útil para você, mas eu comprei essa na AliExpress e eu paguei por volta de R$300, 380 nela. Depois eu ponho aí na tela o valor. Então, ela, como ela é muito grande, ela é muito pesada, esse aqui é o slot dela. Para eu não colocar agora e acabar forçando, né, ou quebrando aqui o plug, eu vou colocar agora a placa-mãe já praticamente montada. Vou colocar ela no computador e vou ensinar para vocês quais os plugs que vocês têm que colocar para ficar seu computador maravilhosamente bem. Eu vou só trazer agora a CPU aqui para cima. Nessa parte aqui, ó, eu vou colocar o espelho que veio junto com a placa-mãe. É só você colocar por dentro, ó, e ele é encaixado. Coloca aqui e encaixa ele, ó. Vai ter que fazer um pouquinho de força aqui. Prontinho, ó. Agora o lado de cá. Maravilhoso. Tá encaixado. Então, galera, agora eu vou colocar o gabinete aqui em cima da mesa e nós vamos colocar a placa-mãe nela. Então, ó, peguei a placa-mãe que nós já acabamos de montar. E se eu mostrar aqui para vocês, pessoal, olha aqui dentro. Vocês vão ver que tem uns encaixezinhos aqui, ó, dentro do próprio gabinete, ó, tem esses furinhos. E ele vai encaixar exatamente os furinhos que tem na placa-mãe aqui, ó, é aqui exatamente onde você vai colocar. Então primeiro nós vamos encaixar ele lá, com bastante calma. Eu vou procurar colocar do melhor jeito possível aqui. Aí você apoia ele nesses furinhos e esses furinhos que tem aqui você vai encaixar lá no espelho. Só fazer uma site aqui, ó, joga pra fora, pra você conseguir encaixar 100% da placa aqui. Depois você volta ela aqui. Prontinho. Essa daqui, pessoal, é a portinha serial da internet. Então você arruma um jeitinho aqui de puxar ela para fora. Uma unha mesmo. Aqui, ó. E você dobra ela. Depois você pode só ir dobrando ela várias vezes até destacar. Mas aqui é a entrada de rede. Agora, como nós encaixamos lá no espelho, automaticamente todos os furos estão no lugar certinho. E aqui você vai usar uma chavezinha Phillips, de preferência uma que tenha imã para te ajudar a segurar o parafusinho. E aí eu vou encaixar as partes de cima primeiro, ó. Coloquei lá. Eu vou estar rachando aqui com cuidado e fixando a placa. Pronto.
Um dos parafusos desse aqui, galera, eu perdi. Era para eu ter os 4. Depois eu vou achar ele, então vou colocar só os 3 que eu tenho. O outro furo. Esse parafuso aqui, galera, é o mais chatinho de colocar porque é um cantinho ruim de ver. Mas agora já foi lá certinho. Agora eu vou fixar ele. Prontinho, ó. Já tá firme. E agora eu vou usar o outro. Essa placa que é um pouquinho maior, é uma ATX, depois eu vou colocar o tamanho certo dela ali. Ela vem com 2 furos na parte de baixo aqui. E vem com 2 furos nessa outra parte aqui. Essa parte de cima que vai ter os encaixes, na parte de baixo não tem. Então é só colocar o parafusinho lá, ó. Prontinho, ó. Tá, rachou certinho. Maravilhoso, ó. Tá fixa agora a placa-mãe no computador. Vocês estão vendo aí, né? Tá show de bola aqui. E agora eu quero aproveitar já. Vocês já estão vendo aqui esse cabo grandão aqui, ó, com vários encaixes. Ele, em alguns casos, ele vem separado assim, ó. E aí você vai olhar a pinagem da sua placa-mãe. Se todos os pinos, precisar de todos os pinos, é só você vir com esse plug aqui, ó. Você vai encaixar ele. Pronto, eu encaixei e aumentou a pinagem. Ele só vai encaixar do jeito certo. Então essa parte que tem um plug aqui que vocês estão vendo, essa parte aqui, ela que vai encaixar nesse pininho aqui, que vai dar a pressão e vai fazer ele segurar. Então eu já vou aproveitar e já vou fixar ele aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Então daqui nós vamos fixar lá. Vocês viram? Ali encaixa aqui. Não tem segredo, pessoal, ele encaixa automaticamente. Você vai apertando ele aqui, ó, até ele fixar 100%. E aí, ó, você força mais um pouquinho aqui até ele travar. Ó. Se dá uma puxadinha, travou, tá tudo certinho. Esse cabo é o principal, que ele fornece energia para a placa-mãe geral em si. Tá bom, galera? Esse aqui são as entradinhas SATAs que nós vamos encaixar daqui a pouco. E nesse cantinho aqui, nessa parte de baixo aqui da placa, tem uns outros cabos e tem um outro aqui, que eu já vou mostrar para vocês quais são. Agora, de todos os cabos que tem aqui atrás do computador, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Vocês vão procurar esses cabinhos pretos e um deles está escrito aqui, ó, USB, tá vendo? E vocês vão ver que a entrada dele, ó, em uma das pontinhas não tem plug. E aí você vai procurar aqui na placa, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, na placa tá escrito aqui, ó, JUSB 2. Tá vendo que ele também tá faltando um dentezinho lá no final, ó? Os plugs são todos intuitivos, pessoal. Então vocês vão ver que eles sempre encaixam direitinho. Então eu vou mostrar aqui para vocês encaixando, ó, o USB, que falta um dentezinho. Ver se eu consigo focar. O USB, ó, falta um dentezinho aqui, igual eu mostrei para vocês, ó. E aí ele vai encaixar lá naquela parte lá, ó. Tá de cabeça para baixo para vocês aí, mas dá para vocês verem aqui, ó, nesse plugzinho aqui. Então vamos lá, vou encaixar ele aqui. Não tem segredo, ó. USB nesse daqui. Vai com calma, galera, para vocês não quebrarem um desses dentezinhos aqui. Ó, encaixou 100%, ó. Sem fazer muita força, ele deu um cliquezinho lá no final, finalizou. Próximo cabo a encaixar, vocês vão procurar um
que está escrito HD áudio. Tá vendo? Ó? HD áudio. Ele é o mesmo esquema. Vocês vão procurar aqui na placa aonde que está escrito HD áudio. Nesse caso aqui, está escrito ali, ó, áudio. Nesse cantinho aqui, vocês estão vendo? Difícil de apontar para vocês com o dedo. Aqui, ó, onde é que tá a chavezinha, está escrito aqui nesse cantinho aqui, ó, áudio. Então é só vocês darem uma olhada. E aí tem um detalhe nele que é o seguinte. Nessa parte HD áudio, ele está faltando um dentezinho aqui nesse pontinho aqui, exatamente, ó. Nessa pontinha aqui. Aí vocês vão perceber também que o plug dele de áudio, deixa eu pegar aqui para vocês. O plugzinho de áudio, tá escrito aqui, ó, HD áudio, também falta um dentezinho ali. Tá vendo que ele tá coberto, não tem um furinho? Então, ou seja, eles encaixam instintivamente. Todos os plugs do computador são diferentes. Os que são iguais têm a mesma função. Então você pode ligar em qualquer um deles. Mas nesse caso aqui, todos os plugs que você for pegando, eles são intuitivos. É só vocês procurarem o que está escrito no cabo e o que está escrito na placa, que vocês vão encontrar o local que deve ser encaixado. Então, como eu mostrei para vocês, essa parte de áudio é só encaixar ela aqui no finalzinho aqui. Aqui, pessoal, o cabo, vocês vão puxar ele o máximo possível. Depois a gente preocupa em consertar ele. Só quero mostrar para vocês onde pluga. Então vocês vêm devagarinho. Não vai dar para eu filmar lá dentro, que eu não consigo gravar dentro da máquina. Prontinho. E o cabo flat, vocês vão passando aqui, ó, por trás da placa-mãe, para não ficar muito à mostra. Mas depois a gente vai organizando ele bonitinho, para ficar numa organização melhor os cabos aqui. Mas para mostrar para vocês, eu não consigo colocar tudo bonitinho agora, tá bom? Só essa parte aqui é um detalhe muito importante para explicar para vocês. Vocês têm que prestar bastante atenção, porque nesse caso aqui vocês podem queimar algum componentezinho do computador. Tá vendo essa parte coloridinha aqui, ó? Essa é a parte que nós vamos encaixar. Essa primeira parte aqui, galera, essa parte pretinha aqui que vocês estão vendo aqui que eu estou indicando, ó, essa e essa. Tá vendo que o lado de lá tem, ela é cortadinha e a do lado de cá é toda pintada? Pois é, essa parte cortadinha significa positivo e essa parte que é toda pintada significa o negativo. Isso vai ser importante na hora de nós montarmos. E eu vou mostrar para vocês o que fica em cada um. Tá vendo aí, ó? Eles estão em um formato de mais, ó, mais. Nossa, estou tremendo. Essa parte mais, positivo, positivo e positivo de cá. Então nós vamos plugando aqui e eu vou explicar para vocês qual que é a importância de prestar bastante atenção nisso daqui. Pessoal, vocês vão pegar esse cabo que vem com esses escritos aqui, é um cabo flat preto, que na pontinha dele vem vários escritos aqui, ó. E nós vamos usar o primeiro, que é o Power SW. Power SW é o botão de liga e desliga do computador. Então vocês vão conectar ele nesses conectores que eu mostrei para vocês no preto. Esse preto aqui não importa o polo, vocês podem conectar assim ou virado, tanto faz. Então vou conectar aqui para vocês, ó, para que vocês vejam, tenham muita atenção nessa parte agora, tá, pessoal? Então, ó, o pretinho aqui, eu vou conectar, são dois conectores. Pronto, conectei o power. Se vocês chegarem pertinho, ó, vocês vão ver que está conectado na parte pretinha. Agora na parte azul que está mostrando aí para vocês, vocês vão conectar o reset SW. O reset é o botãozinho de reset do seu computador. Então você vai lá nele. Também não importa o polo, você pode conectar de qualquer forma, de qualquer lado. Eu vou tentar conectar aqui, não vou conseguir mostrar vocês conectando. Então pronto, galera. No reset eu coloquei no azul que vocês viram. E agora, por último, o HDD LED. Esse HDD LED, pessoal, ele vocês têm que tomar cuidado, porque vocês estão vendo que tem escrito nele aqui, ó, positivo e negativo.
esses são os lados que vocês devem conectar na placa. E aí vocês vão conectar na cor verde, porém o positivo com positivo e o negativo com negativo. Positivo, como eu mostrei na imagem anterior para vocês, é o cortadinho, e a parte que está toda pintadinha é o negativo. Então, pessoal, ó, fiz a conexão aí. Na parte verde, vocês podem ver, eu vou tentar filmar aqui de pertinho, ó. Então, HDD LED. Não está conseguindo focar, pessoal. Ó, o reset na parte azul, o power na parte preta e o HDD LED na parte verde, porém, ficar atento aos polos positivo e negativo. Vocês têm que ficar bem atento a isso, senão ele vai queimar o LEDzinho de vocês lá de indicativo da sua CPU, do seu gabinete, na verdade. A próxima etapa agora é esse cabinho azul aqui, galera. Esse cabinho azul é o USB 3.0. Vocês vão ver aqui na placa-mãe que é esse conector aqui, ó. É um conector mais diferentão. Ele tem uma capinha, digamos, 3D nele aqui, ó. E é bem fácil. E em cima dele está escrito HD USB 3.0, ó lá. USB 3. E é só vocês conectarem lá, que ele vai conectar direitinho. Então aqui, ó, vocês vão ver que na parte superior aqui, ó, ele tem um dentinho. Nesse meu específico, ó, tem um dentinho aqui. E ele vai conectar naquele dentinho que tem lá na ponta. Então basta conectar ele aqui para vocês verem, ó. Vou ter que forçar um pouquinho até encaixar totalmente. E pronto, está encaixado o USB 3. O HD áudio, que é o áudio desses botõezinhos que tem aqui, que onde você pluga os seus fones de ouvido. O USB normal, USB 3.0. Então a maioria dos plugs já estão certinhos, ó, esses aqui que eu acabei de mostrar para vocês. E agora vai faltar só mais um cabo. Estamos partindo para a reta final da montagem aqui do nosso PC. O que acontece? Então esse cabo aqui, ó, é o cabo que liga a fonte, que fornece energia para a placa-mãe. Aqui nós já ligamos os LEDs que ficam na parte frontal, USB 2, USB 3.0 e aqui as entradas de áudio que ficam também na parte frontal do computador. Todos esses fios pretos que vêm daqui, ó, essa aqui é a parte frontal do computador, parte traseira. Todos esses fios pretos que vêm aqui, que são os que nós conectamos, eles fazem parte dos conectores dianteiros do seu gabinete. E agora partindo para a parte interna, essa aqui é o cabo ATX que vem da fonte. Esses conectores aqui de 8 pinos, eles são a entrada ATX que fornece energia para o processador do computador. No caso da minha fonte, ela não vem com conector de 8 pinos. Normalmente ela vem com dois cabinhos desse aqui, pessoal. Vocês encaixam um no outro e aí vão ficar os 8 pinos que vão ser necessários nesse plug aqui. Porém, a minha fonte ela só tem 4 pinos. Isso acontece porque a minha fonte é um pouco antiga, apesar de tê-la comprado há 2 anos e pouco atrás, ou 3, é uma fonte muito nova, de 500 watts reais, porém, ela não vem com esse plug. E se o seu caso for igual ao meu, não tem problema, pessoal. Vocês vão conectar eles aqui, ó, nesses dois primeiros, você vai ver que ele vai conectar normalmente. Deixa eu conectar aqui. Pronto, ó, ele conectou nos 4 primeiros furos. E os outros 4 que vão ficar aqui atrás, ele não vai conectar. Porém, ele vai funcionar normalmente. Normalmente, esses 8 furos, ou 8 pinos, eles servem para alimentar o processador, principalmente para quem faz overclock. Vai exigir mais o processador, então ele vai precisar de mais energia para funcionar. E até para manter a estabilização energética dele. Porém, já vi inúmeros casos em que usaram o de 4 pinos e funcionou normalmente. Então, se o seu caso for igual ao meu, não se desespere, dá para você usar. E assim que você tiver uma folga aí, assim que você conseguir uma graninha, você pode comprar uma fonte mais nova, mais atual, que já venha com os conectores de 8 pinos. Vão vir 2 de 4, galera. É só encaixar um no outro e conectar ali. E a outra conexão que ele tem aqui, meu, é de 6 pinos. E essa aqui vem da fonte
e ele vai ser ligado lá na minha placa de vídeo. Porém, como ele é de 6 pinos e a minha placa de vídeo é de 8 pinos, eu comprei esse conector aqui no Mercado Livre mesmo, que transforma os 6 pinos em 8 pinos. Eu já uso há mais de um ano e nunca tive nenhum problema. Assim que for possível, eu vou trocar a fonte também, mas por enquanto não vou trocar não. Então tá explicado aí para vocês os maiores detalhes. O que você tem que tomar mais cuidado nesse daqui, porque como existem polos de encaixe, justamente para vocês não estragarem aí os LEDs do seu computador. Então, ó, tá todo montado a parte interna. Daqui a pouco eu vou mostrar a parte de trás, os cabos. Eu tentei deixar o mais organizado possível aqui, mas como a minha placa de vídeo, ela vai entrar aqui, vai acabar tampando um pouquinho, mas eu vou mostrar para vocês a instalação da placa de vídeo agora. Agora nós vamos instalar, por último, a placa de vídeo. Já dei uma limpezinha nela. Essa daqui é uma RX 580 de 8 GB da Asus. Tenho gostado bastante dela, já tem uns 2 anos que eu tô com ela, então vou mostrar para vocês aqui, ó. Nós vamos conectar ela lá naquele slotzinho verde aqui, ó. Vamos conectar ela aqui, ela fica logo abaixo aqui do processador e ela vai encaixar nesses 2 primeiros slotzinhos aqui externo que fica na lateral do computador. Então o encaixe é bem tranquilo, pessoal, é bem intuitivo. Vou mostrar lá para vocês, ó. Ela fica nessa posição aqui, ó, de cabeça para baixo, com a placa, a parte exterior da placa para cima. Então vou chegar aqui mais do lado para vocês verem, ó, como que é o encaixe. É só vocês prestarem atenção aqui, ó, nessa lateral. Só levantar a gavetinha, encaixa ela lá no slot e fique atento aqui na lateral, pessoal. Vocês vão ver que aqui do lado tem um plugzinho. Na hora que eu forçar, ele vai trancar e vai prender a placa lá no slot. Ah lá, prontinho, ouviram o clique aí? Então, ou seja, fixou, está fixa a placa. Agora nós vamos fazer o que? Vamos ligar a fonte dela, esse plugzinho aqui que vem da fonte. No caso da minha fonte, ele é de 6 pinos, porém o conector da minha placa de vídeo ele é de 8 pinos. Aí eu comprei esse adaptadorzinho aqui, que um lado é uma fêmea de 6 pinos, eu conecto ela aqui. Foi baratinho esse cabo, se eu não me engano, acho que foi R$ 20. E do outro lado são 8 pinos macho. Vou conectar eles aqui na minha placa de vídeo. Pronto. E o cabo eu vou passar aqui por trás, ó, vai ficar por baixo da minha placa-mãe. O cabeamento não está lindo aqui no meu computador não, porém na hora que eu montar ele, fechar aqui de vidro, vai ficar legal. E agora nós vamos aqui para a parte lateral, que é para fixar o parafuso. Vocês vão ver aqui na grade aqui, ó, e agora eu preciso de fixar ele no computador, justamente para ele não ficar dançando muito. E agora eu vou parafusar ele aqui, justamente para segurar ele. Esse aqui não é um parafuso de computador, pessoal. Eu arrumei esse esquema aqui justamente para fixar. O importante é fixar a placa de vídeo para ela não ficar dançando ali no slot e acabar danificando a sua placa-mãe. Então, ó, beleza, tá fixado as saídas aqui, beleza. Bom, prontinho, ó, tá tudo montadinho. Agora eu vou levantar esse gabinete e vou mostrar para vocês o outro lado, como é que está a organização dos cabos, como que fecha. Vamos fechar o computador todinho e depois ligar ele, instalar o Windows. E só que a instalação do Windows vai ficar para um próximo vídeo, mas ainda não acabou não, já vou finalizar com vocês aqui. Essa aqui é o outro lado do gabinete, onde fica o cabeamento. Normalmente fica meio bagunçado. O pessoal gosta de unir aqui e amarrando eles. Eu não gosto de fazer porque na hora de fechar a tampa aqui fica muito grosso e acaba atrapalhando de fechar a tampa. Mas eu quero mostrar para vocês alguns conectores que vem aqui. Esse conectorzinho que vem aqui da parte superior é uma fan que eu tenho aqui na parte superior e essa fan ela tem um plugzinho, ó. Vocês vão ver que é intuitivo, ó. Não, são 3 pinos, 2 juntos de um lado e um separado do outro. Mesma coisa aqui do macho. Eles vêm da fonte. Isso aqui é a fonte de alimentação que alimenta eles para poder manter as fãs ligadas. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Vem um cabo aqui
das fãs, que também traz energia, fornece energia para eles. Em geral, galera, esses pinos aqui, todos eles são para fornecimento de energia das fãs ou do RGB. Então vocês vão vendo que dá para vocês irem encaixando um no outro, ligar vários RGBs. Inclusive isso aqui são os RGBs aqui do meu computador, que são aquelas luzes coloridas que eles vêm. Então basta você usar eles como alimentação. E esse daqui é um conector SATA. E aqui, ó, ele fornece os SATAs. Esses aqui, eles fornecem energia para, deixa eu pegar, para o SSD. Então, ó, tá aqui um SSD só para eu mostrar para vocês. Eu não vou instalar o SSD nele aqui agora, porque já tem um SSD direto na placa-mãe, então já fornece energia para ele. Mas caso fosse necessário, você ia usar um desses aqui, ó, e ele vem com plug, com encaixe certinho. Tá vendo que ele tem um dentezinho aqui na lateral? Esse dentezinho vai encaixar exatamente aqui, ó. Você encaixou, pronto. Esse aqui está o fornecimento de energia do SSD. E do outro lado é o cabo SATA. Deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês. Esse daqui é o cabo SATA. Se vocês não tiverem um NVMe igual o meu, basta vocês pegarem esse SATA. O SATA vocês vão conectar aqui nesse outro lado do SSD. Ele tem a mesma coisa, ó, ele tem um dentinho do lado direito ou do lado esquerdo. E aí vocês olhem aqui, ó, nessa parte menor e conecta. Pronto, está conectado o seu SSD. Do outro lado do computador, nós vamos colocar na placa-mãe. Então, ó, eu peguei o SATA lá do outro lado, passo por aqui, e são essas conexões aqui que são do cabo SATA. Então, se você quiser ligar 2 SSDs, 3, 4 ou 5 SSDs, você vai de acordo com a quantidade de portas que tiver no seu computador. Então, ó, a conexão é a mesma, ela tem um dentinho. Você vai conectar aqui. Pronto, conectei. E aí, pessoal, normalmente você vai escolher uma posição para ficar seu SSD. Ou você pode fixar ele aqui na parede, ou você pode colocar lá embaixo. Eu costumo fixar eles aqui. Como eu não vou usar agora, eu não vou fixar ele não, mas só para vocês entenderem como que é a conexão de um SSD no caso desse computador. Então, pessoal, ó, eu já passei até para o lado de cá para vocês verem como está conectado aqui o SATA e o cabo fonte. E normalmente eu fixo aqui, ó, ele tem uns parafusinhos aqui e tem os parafusos aqui no SSD, ó. Aí você fixa ele aqui e ele fica bonitinho. Até soltou aqui, ó. Aí depois você arruma os cabos. Aqui, ele ficaria aqui e o SATA conectado, ó. Ficaria até mais bonitinho. Normalmente eu ponho aqui, eu ponho 2 SSDs. Tem gente que coloca aqui embaixo mais escondido, para não ficar passando tantos cabos por aqui. Mas aí fica a seu critério, do jeito que você achar melhor, você acaba fazendo aqui. Então está feita toda a nossa montagem do computador, basta você seguir esse passo a passo. A parte de conexão aqui da fonte, ela é bem simples. Ele tem uma gavetinha aqui embaixo, você encaixa a fonte aqui dentro, puxa os cabeamentos para trás e depois é só seguir o passo a passo dos cabos que eu mostrei para vocês. Então estamos chegando ao final desse vídeo. E eu queria dizer para vocês aqui o seguinte: se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, compartilha com algum amigo que gosta também de tecnologia. E eu tentei trazer o máximo do passo a passo para montagem do computador aqui para vocês. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal em que eu mostro desde o início do meu upgrade do meu computador. Eu conto qual computador que eu tinha, para qual computador eu fui. Esse aqui eu vou até finalizar para vocês dizendo que é um computador que assim, vai me salvar demais. Eu já vou fazer um teste nele depois, vou mostrar para vocês ele funcionando. Prontinho, ligado o computador, liguei ele aqui, tá tudo funcionando direitinho. Vocês podem ver aqui o RGB dele, tudo bonitinho. Olha como é que ele é legal. E ele ainda tem alguns botões aqui no gabinete em que eu posso mudar a cor. Só clicar aqui, ó. Tem várias cores aqui que ele funciona. Então tá aí, ó. Tô terminando de editar o vídeo aqui, vou colocar isso para vocês verem. E detalhe, galera, já liguei tudo aqui atrás, todo o cabeamento, inclusive a minha Wi-Fi. Agora com o aparelho já todo formatado, novinho, assistam o próximo vídeo. Tem a formatação desse PC para que vocês acompanhem todos os detalhes. E no próximo vídeo
eu já vou fazer a instalação do Windows 10, então se você tem interesse em saber como instalar você mesmo o Windows no seu computador, continua aqui no canal, que eu vou trazer muito conteúdo legal para vocês sobre games, sobre computadores e tudo que for legal de tecnologia eu pretendo trazer aqui para o canal e trazer bastante conteúdo útil, justamente para ajudar as pessoas que querem aprender e as que estão evoluindo em muitas coisas, principalmente tecnologia, algo que eu gosto muito. Tem essas peças minhas que sobraram, que é do meu antigo computador, eu vou dar uma geral nelas e já vou colocar elas também à venda no Mercado Livre, nas redes aí. Então, se você ficou com dúvida em alguma coisa, comenta aqui embaixo qual que é a sua dúvida ou alguma curiosidade ou algo que eu não falei durante o vídeo, para que outras pessoas também possam ver o seu comentário e ajudar a colaborar aqui nessa comunidade que é justamente de tecnologia e trazer informação para todo mundo. Muito obrigado se você ficou até aqui e até o próximo vídeo, galera. Valeu!